Esse vídeo aqui é sobre copiar ideias de negócios da gringa, ou dos Estados Unidos, geralmente, né? Pode ser da Europa também, pode ser da Ásia, da China, sei lá, mas geralmente é dos Estados Unidos, porque acho que esse é um dos temas mais polêmicos do mundo do empreendedorismo. Inclusive, teve um dia que um cara comentou aqui nos meus vídeos o seguinte comentário: Bruno, por que as ideias dos gringos são melhores e por que todo mundo quer copiar os gringos? As ideias autorais dos brasileiros não são boas? E eu respondi uma resposta elaborada para ele, que eu vou falar aqui, né, nesse vídeo, sobre os principais motivos pelos quais eu acho que as ideias que vêm copiadas de fora tendem a ser melhores. E aí ele me respondeu assim: Bruno, então a vida do brasileiro vai ser copiar coisas dos outros para poder dar certo em algo? E eu não acho que a mentalidade é essa, tá, rapaziada? Eu acho que se você quiser criar uma ideia autoral aqui no Brasil, é um direito seu, mas eu acho que muitas vezes copiar uma ideia de negócio da gringa é a melhor ideia de negócios. E óbvio que você tem que dar uma adaptada. Tem mercados que não existem lá fora e aí você vai ter que criar ideias autorais, mas eu vou te explicar quais são os princípios quando você quer copiar uma ideia de negócio lá de fora. Seja uma ideia de negócio físico, igual o Bob's copiou o McDonald's. Vou usar esse exemplo aqui no vídeo. Inclusive, eu gosto de chamar essa ideia de copiar negócios da gringa o princípio Bob's, porque o Bob's fez isso há muitas décadas atrás. Mas pode ser também ideias de canais de mídia, canais de conteúdo, pode ser ideias de negócios de curso, de comunidade, pode ser ideias de software, pode ser ideias de até tipos de agência, serviços que você pode oferecer. Lá geralmente tem muito mais variedade do que aqui, você vai conseguir boas ideias de negócio já pré-validadas, caso você copie da gringa. Isso me lembra de quando eu comecei minha carreira. Muitos anos atrás, uns quase 15 anos atrás, eu comecei trabalhando num fundo de venture capital. É um fundo de investimentos em startups, né? E naquela época, a grande onda dos fundos de venture capital e de startups era uma empresa chamada Rocket Internet. Até puxei aqui no Valor Econômico, né, uma notícia da época em 2012. Grupo Rocket Internet eleva investimentos no Brasil. E aí tinham esses caras aqui, que eram da Rocket, né? E eles investiam em várias empresas aqui no Brasil e, basicamente, o modelo de negócios da Rocket Internet era pegar startups que fizeram sucesso no Vale do Silício. A Rocket era um fundo alemão, né? E aí eles copiavam os modelos de negócio para outros países. Eles faziam na Europa, no Brasil, na Ásia. E o fundo que eu trabalhei, na época, chamava Project A. Era uma cópia da Rocket Internet. Então, eles eram a cópia, o fundo cópia do fundo que copiava startups, e a gente também copiava startups de e-commerce, e fazia muito sentido na época. Hoje, poucas empresas do Grupo Rocket tiveram grande sucesso no Brasil, mas na época muita gente ganhou dinheiro com isso, algumas perseveraram, algumas duraram, mas se você for ver, as grandes startups brasileiras, a maioria são cópias de startups do Vale do Silício também. Pode pensar na sua startup favorita, vai ter uma que surgiu antes nos Estados Unidos. E isso não é coincidência. Se eu fosse chutar, eu chutaria que, sei lá, 95% dos negócios de sucesso no Brasil são, pelo menos em parte, copiados dos negócios lá de fora. Isso não é uma coincidência, porque um negócio serve para resolver problemas. E os problemas das pessoas são quase iguais no mundo inteiro. Aqui no Brasil a gente tem alguns problemas que não existem lá fora e vice-versa. Então, aí que ficam as exceções. Aqui a gente tem cartório, aqui a gente tem um problema de segurança pública diferente, mas boa parte dos problemas que as pessoas têm, mobilidade urbana, entrega de comida, né? Estou falando do iFood aqui no caso, softwares de CRM, as empresas precisam gerir seus CRMs em qualquer lugar do mundo, softwares de mensagem, as pessoas precisam mandar mensagens para outras pessoas ou as empresas precisam mandar mensagens para seus clientes em qualquer lugar do mundo, e-mail marketing. Os problemas, boa parte dos problemas são iguais no mundo inteiro. E aí, se você vê uma empresa lá fora que resolveu um problema das pessoas, você pode copiar e colar aqui para o Brasil e você tem mais chance daquilo dar certo. Tem exceções, vou cobrir nesse vídeo também. Mas eu queria mostrar primeiro para vocês a primeira empresa brasileira que eu sei que fez isso. Deve ter tido alguma antes, mas a primeira empresa que eu sei que fez isso foi o Bob's, né? O Bob's está aqui, ó. Bob's, pronúncia em português. Bob's. É muito bom.
é uma rede de fast food brasileira fundada em 1952 pelo brasileiro-americano campeão de tênis Bob Falkenberg. Se você se surpreendeu com isso, eu também me surpreendi que o dono do Bob se chamava Bob. Muito louco isso. E o cara foi campeão de Wimbledon em 1948. Que loucura, cara. O Bob surgiu em 1952, primeira loja em Copacabana. Beleza. Aí vamos ver aqui o McDonald's. O McDonald's, ele surgiu em 1940 e logo depois foi franqueado. Então, se você já viu aquela série ou filme, acho que é um filme, né? Fome de Poder, que conta a história do McDonald's e tal. O McDonald's surgiu com uma grande revolução que eles basicamente copiaram o modelo de produção do Ford, né? Do Fordismo, que é o modelo de linha de produção. E o cara falou, cara, e se eu aplicar isso para fazer hambúrguer, né? E aí eles criaram o McDonald's, que depois foi franqueado e tal, e teve todo o rolo lá com o cara que meio que roubou a franquia dos caras, dos dois irmãos lá que fundaram. Isso aí é meio polêmico, se foi isso que aconteceu ou não. O Ray Kroc, né? Mas eles inventaram um modelo de restaurante baseado no Fordismo, que foi o fast food. E a primeira comida que eles fizeram isso foi o hambúrguer, né? E aí deu muito certo lá nos Estados Unidos por uma série de fatores. Mantinha o padrão de qualidade dos hambúrgueres, você tinha uma forma de franquear, então você conseguia expandir muito rápido, você conseguia manter os custos mais baixos. E aí o nosso amigo Bob Falkenberg, ele olhou isso lá nos Estados Unidos, com certeza, e falou, cara, vou fazer igual no Brasil. E aí ele fez o Bob's, né? E tem 788 Bob's no Brasil. Então, assim, você pode considerar o Bob's um fracasso perto do McDonald's, do Burger King, mas eu não sei das finanças pessoais do Bob Falkenberg e da família dele e dos donos da empresa hoje, mas eu aposto que eles ainda ganham muito dinheiro. A gente pode até descobrir quanto dinheiro eles ganham hoje. A Brazilian Fast Food Corporation. Cara, hoje em dia eles são donos do Bob's, do KFC, da Pizza Hut e do Doggies. Cara, deve dar algum dinheiro isso aí. Alguém ficou rico com o Bob's. E o que ele fez? Ele viu um negócio novo funcionando nos Estados Unidos, copiou e colou aqui para o Brasil. E se você for ver, várias empresas fizeram isso. Você pegar até empresas mais novas, tipo a Creatina Engame da Manu City, ela não inventou a Creatina Engame, ela viu funcionando lá fora e falou, cara, vou fazer igual aqui no Brasil. Aquela Mamba Water, né, aquela água em lata que você vê por aí, eles viram a Liquid Death lá nos Estados Unidos, vendendo água em lata, funcionou, copiaram e colaram aqui no Brasil. O Érico Rocha, da Fórmula de Lançamento, ele viu um cara fazendo Product Launch Formula lá nos Estados Unidos. Ele licenciou isso e ele não só copiou e colou, como ele licenciou, né? Ele trouxe para o Brasil. E esse modelo funciona. É óbvio que funciona. Se funcionou lá fora, por que não funcionaria aqui? Tem alguns motivos, de novo, vou falar mais para o final do vídeo, mas em geral, você chega já com uma ideia um pouco melhor validada, né? Você sabe que aquela forma de resolver aquele problema funciona. Você sabe que aquele problema existe lá fora. Você pode inferir que ele também existe aqui. E aí tem alguns cuidados que você tem que tomar. Você sabe que aquela forma de resolver aquele problema já foi validada pelo menos em um mercado. Então você tem mais chance dessa forma funcionar aqui também. Você sabe que o modelo econômico para resolver aquele problema para em pé, pelo menos lá fora. Então ele deve parar em pé aqui também. Óbvio que tem algumas premissas que você faz aí, mas é uma forma muito mais tranquila de resolver o problema, é uma forma muito menos arriscada de empreender, vamos dizer assim. Mas aí talvez você esteja se perguntando a mesma pergunta que o rapaz aqui que comentou no meu canal se fez, que é, cara, por que as ideias autorais dos brasileiros não são tão boas? E eu dei 3 motivos para ele. Então, primeiro motivo, tá? Os americanos, especificamente, eles são muito melhores que os brasileiros em marketing. Eles aprendem marketing com a família, com os pais, com os amigos dos pais. A cultura deles é baseada em marketing. Eles têm aula de marketing no ensino médio lá. São aulas eletivas, opcionais, mas eles já aprendem isso desde o ensino médio. E, inclusive, eu estudei um ano no ensino médio lá, eu fiz um intercâmbio, né? Estudei um ano lá, é o meu último ano de escola, eu estudei lá, e eu fiz uma aula de marketing com um cara que era executivo do McDonald's, na escola pública, entendeu? Então, na escola pública, eu estudei marketing com um cara que era executivo
de marketing do McDonald's, por coincidência aqui desse vídeo. E, cara, é muito louco isso, porque aqui no Brasil você não vê isso. Então, eles têm uma cultura muito forte em marketing. É igual você falar, pô, por que todas as grandes obras do renascentismo foram na Itália, ali em Florença, né? Boa parte das obras. Porque ali estavam as pessoas que faziam aquilo. Por que a maioria das startups de tecnologia vem do Vale do Silício? Porque é lá que estão as pessoas que fazem aquilo. Por que a maioria dos golpes? Por que o Brasil exporta golpes? Porque aqui está boa parte das pessoas que faz isso. Eu vi isso outro dia, cara, que o Brasil... Uma notícia lá fora que o Brasil estava exportando golpe, cara. É um absurdo isso, né? Mas enfim, nos Estados Unidos eles sabem fazer marketing, tá na cultura deles, eles aprendem com os pais, com os amigos dos pais, na escola e na própria vivência da sociedade. Eles veem muitos produtos sendo lançados e boa parte das novas ideias de negócio não são inovações tecnológicas, são inovações de marketing. Por exemplo, vou vender água em lata, vou vender creatina em gummy, vou vender um método para vender cursos online. E se eu fizesse um aplicativo de hábitos para ajudar as pessoas a parar de fumar? Existe isso lá, deve existir aqui já também, né? Mas começou lá. Isso não tem inovação técnica nisso, é tudo formas novas de embalar soluções que já existem, né? E são inovações de marketing. E os americanos são muito melhores em marketing do que os brasileiros, na média. Óbvio que tem brasileiros excelentes em marketing. E quando eu falo marketing, tá? Eu não estou falando em publicidade. Os publicitários brasileiros são muito conhecidos, inclusive mundialmente, apesar de lá ter ótimos publicitários também. Mas, quando eu falo em marketing, eu estou falando em achar públicos-alvos novos para vender um produto, achar mecanismos novos para vender uma solução, embalar o produto de uma forma um pouco diferente, talvez achar uma nova forma de precificar, um novo canal de vendas para os produtos. Estou falando no marketing como um todo, né? Os 4 P's do marketing, público-alvo, posicionamento, toda a parte de marketing estratégico. Não estou falando só de publicidade. E os americanos são os melhores do mundo nisso. Então, logo, é que nem você perguntar, pô, por que boa parte dos filósofos vem da Alemanha? Porque eles são bons nisso, né? Pelo menos numa determinada época lá, não entendo tanto de filosofia assim, mas por que não tem grandes filósofos, sei lá, do Paquistão? Porque eles não são muito filósofos lá e no outro lugar eles são. Esse é o primeiro motivo pelo qual eles têm mais ideias inovadoras, vamos dizer assim. O segundo motivo pelo qual todo mundo copia os americanos, inclusive os alemães da Rocket copiavam os americanos, é porque o ambiente empreendedor americano permite muito mais risco. Então você tem taxas de juro menor, você tem mais investidores, você tem um mercado consumidor mais ou menos 10 vezes maior do que o Brasil. Lá é um lugar em que você pode investir e arriscar numa ideia que não tem track record, não tem muito histórico. Você pode investir numa ideia nova sem correr tanto risco pessoal, porque tem mais chance dessa ideia ser aceita pelo mercado, você consegue dinheiro barato para fazer essa ideia. E, cara, se você falir sua empresa lá, você não fica com o nome sujo igual aqui. Eles acham normal quebrar lá. Até a parte jurídica da sociedade é estruturada para que você possa arriscar num negócio, quebrar e não ferrar a sua vida inteira por causa disso e não ter que ficar pondo bens aí no CPF do nome dos filhos. Lá as empresas são realmente limitadas e separadas, e, enfim, tem toda uma parte jurídica que permite o empreendedor lá tomar mais risco. Tem também uma infraestrutura social e cultural disso. Se você abrir uma empresa e quebrou lá, as pessoas não te veem mal, elas te veem bem, inclusive, elas te veem como uma pessoa que foi lá, tentou, arriscou, talvez até aprendeu com os erros e você consegue emprego tranquilamente depois, ou até investidores para fazer uma segunda empresa e tentar de novo. E aí a questão lá é que as pessoas são mais incentivadas a testar ideias realmente novas. Até porque, como o mercado é 10 vezes maior, o prêmio é 10 vezes maior também, né? Então ela fica 10 vezes mais rica, ou talvez até mais. E aí assim, as pessoas tentam mais coisas diferentes, elas têm uma tolerância a correr um risco maior de tentar uma ideia que não foi validada ainda, e muitos falham. É normal isso no empreendedorismo, só que o país deles, tanto culturalmente, quanto juridicamente, quanto em termos de saúde da economia, ele é estruturado para te incentivar a arriscar mais. E as pessoas arriscam mais e muitas falham, mas muitas sobrevivem também e algumas prosperam. E aí você consegue, daqui do Brasil,
ou lá da Europa, ou de qualquer lugar do mundo, olhar para as que deram certo e falar, cara, essa aqui é interessante. E deu muito certo lá. Então eu vou tentar copiar e colar aqui. Só que assim, você tentar uma coisa completamente nova no Brasil, você vai estar correndo um risco pessoal muito maior do que o empreendedor americano. O seu incentivo não é de criar uma ideia completamente inovadora e autoral aqui, porque se você se ferrar, você se ferrou, entendeu? Você se ferra mais aqui, a chance de dar certo é menor, o dinheiro é mais caro e tudo isso. E aí tem um terceiro motivo pelo qual as ideias, vamos dizer, autorais surgem principalmente lá, que é eles não têm de quem copiar. Né? Não tem como você copiar alguma coisa lá, porque eles são o maior mercado. Então, se eles copiam alguém, eles são, por definição, o segundo do mercado. E aí eles têm menos chance de ter sucesso. Já pra gente, a gente consegue copiar uma ideia lá de fora e ainda assim ser o primeiro do mercado aqui, ou ser o principal do mercado aqui. E aí a gente consegue ter todo o prêmio de ser o primeiro do mercado sem correr tanto risco. Eles não têm essa opção. Hoje em dia, se você olhar para produtos físicos, produtos manufaturados, isso está indo até mais para a China, né? Boa parte das inovações de produto físico hoje são na China, o que é interessante, porque a indústria lá e aí toda essa dinâmica que eu expliquei dos Estados Unidos acontece hoje principalmente na China. Mas para ideias de negócio em geral, software, até serviços, né, agências, produtos de informação, esse tipo de coisa, os Estados Unidos ainda é a principal referência. Eu vou fazer uma analogia aqui que acho que vai te fazer entender melhor, tá? É só uma analogia, não é perfeita, mas imagina que você quer trazer um tipo novo de culinária para o Brasil. Você quer trazer, sei lá, a comida etíope, né? Que é uma comida muito boa, inclusive. É uma mistura de comida árabe com comida indiana, com comida italiana, assim, é difícil explicar. Mas você quer trazer comida etíope para o Brasil. Você vai lançar esse seu restaurante de comida etíope aonde? Em São Paulo ou em Pindamonhangaba? E é óbvio que a resposta é em São Paulo, né? Por quê? Porque tem um mercado maior, é uma coisa diferente, mas você só precisa de uma pequena parcela da população para estar interessada naquilo, para o seu restaurante dar certo. As pessoas estão mais dispostas a testar uma coisa nova, porque o mercado é mais dinâmico. Talvez você consiga investidores para o seu restaurante mais fácil em São Paulo, ainda mais se for uma proposta nova. Agora, por exemplo, vamos dizer que você olha, você está em Pindamonhangaba, você quer lançar um restaurante diferente para aquela cidade. Uma coisa que você pode fazer é olhar para São Paulo, o que deu muito certo, e aí, por exemplo, izakayas, bares japoneses. E aí você vai lá e copia e faz um izakaya em Pindamonhangaba. Talvez tenha a chance de dar certo agora. Mas você não ia lançar o primeiro izakaya do Brasil, ou izakaya, sei lá como é que fala, em Pindamonhangaba, entendeu? E é a mesma lógica. Se você tem uma ideia de negócio muito inovadora, um modelo muito autoral, uma coisa diferente, faz sentido você lançar nos Estados Unidos primeiro, mesmo que você seja brasileiro, cara. Então, se você é brasileiro e tem uma ideia muito diferente, muito autoral, pô, faz nos Estados Unidos primeiro. Eu sei que é um pouco mais difícil, mas você vai ficar 100 vezes mais rico, você vai ter mais chance de dar certo. Agora, se você está aqui de boa, você pode ir lá e ver o que está dando certo e copiar e colar para cá. Ou seja, respondendo a objeção aqui do nosso seguidor, então a vida do brasileiro vai ser copiar e colar coisas dos outros para poder dar certo em algo? Mais ou menos sim. Você pode fazer uma coisa autoral aqui, a escolha é sua. Mas é tipo você montar um restaurante de comida etíope ou o primeiro izakaya do Brasil em Pindamonhangaba. Tem chance de dar certo? Até tem, mas... Entendeu? Nem tem em São Paulo ainda. É meio estranho, né? Agora, alguns riscos se você for copiar e colar uma ideia lá de fora aqui para o Brasil, tá? Tem 3 grandes riscos que você tem que saber. O primeiro grande risco é o risco de tamanho de mercado. Então, depende de mercado para mercado, mas, em geral, os Estados Unidos é um mercado 10 vezes maior do que o brasileiro. Tá, essa é mais ou menos uma referência que você pode usar. Tem alguns, por exemplo, skincare, que eu acho que o brasileiro é até maior que os Estados Unidos. Produtos de cuidado para a pele, né? Então, você pegar coisas de estética, o mercado brasileiro é muito grande. Cursos online, se eu não me engano, o mercado brasileiro é muito grande também. Não chega ao tamanho de lá, mas é muito grande. Então, tem alguns mercados que o mercado brasileiro é quase tão grande quanto o americano, mas na média o mercado americano vai ser 10 vezes maior. Então, assim, você tem que tomar cuidado com certos nichos que já não são muito grandes lá, porque talvez eles sejam minúsculos aqui, tá? Vou dar um exemplo. Lá existe algumas empresas grandes que fazem coisas de pesca, camping,
produtos dessa natureza. O mercado lá é gigante, aqui não é muito grande. Quer dizer que não vai dar certo? Não, mas você tem que dar uma olhada, tipo, tem que olhar os números, entendeu? Para ver se, pô, mesmo no mercado 10 vezes menor, ainda assim vale a pena? Se valer a pena, aí você pode copiar e colar aqui. Se não valer a pena, aí fica complicado, entendeu? Porque talvez um negócio dá certo lá só porque o mercado é muito grande, mas se você traz para cá o mercado é minúsculo e não vai funcionar. Isso vai depender do tipo de negócio, você não necessariamente precisa de um tamanho de mercado grande para empreender, depende do seu modelo de negócio, depende de uma série de coisas. Mas é bom você ficar atento a isso. O segundo grande risco é de diferença cultural. Então eu dei o exemplo de pesca e camping. Pesca é grande aqui no Brasil, camping já não é tão grande comparado com lá. Se eu pegar um nicho, por exemplo, sobrevivencialismo, então tem gente que vende coisas de sobrevivencialismo para os americanos, esse mercado é gigante lá nos Estados Unidos. Aqui no Brasil é minúsculo. Não é nem 10 vezes menor, deve ser 100 vezes menor. Tem coisas que funcionam lá e não funcionam aqui, independente de tamanho de mercado também. E isso por diferença cultural mesmo, entendeu? Então você tem que ver, pô, vou copiar uma ideia de lá. Será que a cultura aqui, nesse nicho, nesse mercado, nesse público, é parecida o suficiente para fazer sentido aqui no Brasil? Se não for, é perigoso, entendeu? Agora, se for uma coisa que é mais ou menos igual, a nossa cultura não é tão diferente da deles, principalmente em aspectos de consumo. Aí você pode ficar mais tranquilo em copiar uma ideia lá de fora. E o terceiro grande risco é o custo do dinheiro. Então, o dinheiro lá, a taxa de juros é muito mais baixa do que aqui, principalmente para você começar um negócio. Tem negócios que dependem do custo do dinheiro para dar certo. Então, deixa eu dar um exemplo para você. Existia um modelo de negócio que foi tentado lá, que não deu muito certo, tá? Mas vamos fingir que deu só para você entender o ponto. Que era de empresas que te ensinavam uma profissão, geralmente era programação. Então, você ia lá, aprendia a programar, tá? E eles conseguiam um emprego para você e você não pagava nada. Só que você assinava um contrato em que você ia pagar uma porcentagem do seu salário para eles por 10 anos ou pro resto da vida. Não lembro como é que era o contrato. Então é basicamente, cara, você não está conseguindo emprego, eu te ensino a programar de graça, você faz, sei lá, 2 anos de curso aqui comigo, eu consigo um emprego para você. Se você não conseguir um emprego saindo dessa escola, você não paga nada para mim nunca, mas se você conseguir, você fica me devendo uma porcentagem do seu salário dali para frente. Tem uma diferença cultural aqui, que eu não sei nem se esse contrato valeria aqui, então tem um risco jurídico diferente, mas não é nem disso que eu quero falar. O que eu quero falar é que eles só conseguiam fazer isso lá porque o custo do dinheiro era barato. Aqui, Selic é 15% ao ano, para você conseguir um empréstimo ali para uma empresa que não é muito grande, você vai ter que pagar uns 2, 3% por mês, pelo menos. É completamente inviável você financiar o seu cliente por 2 anos para depois pegar uma porcentagem do salário dele que vai vindo ao longo dos anos, entendeu? Esse modelo nem funcionou lá, na verdade, por uma série de fatores, mas caso funcionasse, não é um modelo que eu faria aqui, por causa do custo do dinheiro. Então, essa é uma diferença brutal e que inviabiliza vários tipos de negócio, principalmente negócios que têm um custo de aquisição de cliente alto, custo de estoque, custo de infraestrutura muito alto, coisas que custam dinheiro para você pôr um negócio de pé, enfim, tem que tomar cuidado com isso também, tá? Na hora de copiar um modelo de negócio lá e fazer aqui no Brasil. Meu veredito para copiar ideias lá de fora. Cara, você sempre tem que adaptar, mas para se inspirar em novas ideias de negócio dentro de um nicho, novos modelos de negócio, novos canais de venda, novas abordagens para conseguir clientes, oferecer serviços, oferecer soluções, a melhor coisa que você pode fazer é aprender com os mestres do capitalismo, cara. Você vai aprender, sei lá, pintura, você vai aprender com os italianos, com os franceses, sei lá quem que pinta bem. Você não vai aprender com um peruano. Deve ter algum artista peruano bom, mas não é o que eles são conhecidos em fazer. A mesma coisa, você quer aprender comércio, capitalismo, aprenda com os americanos ou com os chineses. Se inspire em ideias de lá, adapte para o Brasil. Eu acho que copiar ideias lá de fora é a melhor ideia de negócio. Não quer dizer que você tem que fazer isso, você pode ser autoral aqui no Brasil, você também pode copiar modelos que já dão certo aqui no Brasil e fazer um pequeno twist neles, também é um jeito de dar certo. E se você gostou desse vídeo, provavelmente você quer saber sobre as peculiaridades de empreender aqui no Brasil, né? Será que é bom empreender no Brasil? E eu pessoalmente acho que empreender no Brasil é bom demais. Eu
discordo da maioria das pessoas. Eu acho que aqui é um dos melhores países do mundo para empreender, mas você tem que saber as regras. E é por isso que eu fiz esse vídeo aqui sobre como empreender no Brasil sem se ferrar, sem se fuder, sem tomar no rabo. Te vejo nesse vídeo.